Então, beleza, gente. Oficialmente começando nossa aula do dia 27/10, aula de Física Geral, onde eu vou fazer revisão de dinâmica, concentrando em atrito e, se possível, força e movimento circular. Tá? Para quem está vendo a gravação, vamos lembrar que tem um exercício de frequência que no final do vídeo eu vou deixar exposto lá e comentar com vocês. Aí, quem não está presente aqui agora, tem que me mandar esse exercício por e-mail. Quem está aqui está liberado disso. Deixa eu compartilhar minha tela. Passo para cá. Daqui a pouco eu vou mandar isso para vocês. Deixa eu abrir a aula. Pronto, agora eu acabo meu café e vamos começar. Gente, lembrando, pode interromper a hora que quiser no chat, ou dar opinião, não precisa interromper, mas pode falar alguma coisa, tá? Ou abrir o microfone e pedir para explicar de novo. Se tiver algum problema durante a aula, que infelizmente acontece às vezes, tá? Ou erro meu mesmo, ou o microfone, sei lá, dá um problema, vocês vão lá no chat, dão um grito lá, ou no WhatsApp, a gente vai acertando isso, tá? A aula aqui é de vocês, a aula síncrona é para vocês explorarem bastante. Então vamos lá, como eu prometi uma revisão de força, gente, força começou lá com as leis de Newton. Aí depois a gente foi estudando as forças, algumas com mais calma, outras são mais simples, eu já ia direto, e terminou na última semana com a força e movimento circular. A princípio, a dinâmica, a gente encerra aí. Não que não vai falar mais de força, não vai ter mais força. Tá? Energia também está dentro de dinâmica, mas essa coisa de desenhar força, F igual a MA, isso encerra agora, por isso que eu programei essa aula, que, aliás, está grande. Eu vou andando no ritmo de vocês, fazer bastante exercício, então a gente deve ir quase até o final da aula mesmo. Tá? Lembrando as 3 leis de Newton, lembra que eu falei que essas 3 leis elas seguem até uma sequência lógica, né, que é a ausência de força, que acontece com o corpo. Se tem força, o que acontece com o corpo? E a terceira lei, que acontece com quem faz a força. Né? O objeto que provocou a força, o que acontece com ele? Então, primeira, segunda, terceira lei. A primeira lei, então, a gente chama de lei da inércia, que é a situação que você não tem força no corpo, ou as forças se anulam, a resultante dá zero, você desenha as forças, olha os vetores, deu zero. Você tem 2 situações. O corpo continua parado, se ele já estivesse parado, ou ele anda, só que anda em linha reta com velocidade constante. A gente viu na última aula que às vezes pode ter uma velocidade constante, só que a resultante aponta para o centro da curva, por exemplo. Ele faz uma curva. Então ele não anda em linha reta, não é inércia. A inércia é linha reta com velocidade constante. Tá? Ou parado, que é o mais fácil. Que é também a situação de equilíbrio. E parado ou andar com velocidade constante em linha reta. Os dois são equilíbrio. Então eu posso falar também isso. O corpo está em equilíbrio. Você fala, pô, isso é inércia, primeira lei. Em outros termos, matematicamente falando, força resultante zero. As forças se anulam, ou não tem força nenhuma. Como que cobra especificamente a primeira lei? Como que vai aparecer para a gente em prova? Aliás, eu esqueci de comentar antes, eu agendei uma prova para o dia 1º de novembro. Foi um pequeno erro no sentido de não lembrar que ia ser feriado, né? A gente puxou o feriado dia 28 de outubro para o dia 1º de novembro. Só que é um questionário que estava programado. Eu pensei o seguinte, ao invés de mudar a data, eu vou colocar o questionário dia 1º e vocês vão ter até o dia 10 para responder. Então, eu vou descontar o dia 1º e o dia 2, vai estar lá. Quem quiser fazer no feriado, fica à vontade. Mas quem fala assim, não, eu tenho direito a descanso, feriado é feriado, entendo. Vocês vão começar, então, na quarta, dia 3, e vai até o dia 10, 7 dias. Quem quiser adiantar e fazer no feriado, fica à vontade, tá? Então, eu vou colocar, o assunto é esse, dinâmica, forças. Desde as leis de Newton até força e movimento circular. Tá? A questão de marcar X, uma ou outra conta mais simples e algumas questões teóricas. Então, segunda-feira vai estar lá para vocês. Então, voltando aqui, como que pode cobrar a lei de Newton? Então, uma questão específica de inércia. Claro que pode ser o conceito em si, né? Força resultante, situação de equilíbrio, corpo parado, velocidade constante, ou são situações como essa da imagem. Ali na imagem você tem a inércia,
Só que ela não está exatamente como eu falei. O corpo, ele não fica. O corpo que fala aquele bichinho ali, que é um tubo de ensaio. Ele, depois que o skate para, a plataforma para, ele continua o movimento. Isso é que a gente fala, ele continua por inércia. Ele tem a tendência de permanecer em movimento. Só que ele não vai em linha reta com velocidade constante. Ele logo cai, encosta no chão, tem atrito, ele para. Então você tem um período muito pequeno ali, tá? Um ΔT bem curto, onde você observa a inércia. Que é quando o skate para, ele continua. Mas, como eu disse, não é uma situação típica da inércia, né? É só uma tendência ali de continuar o movimento. Mas isso é cobrado. Eu poderia ter uma questão de marcar X com uma imagem dessa e perguntar qual a lei da física explica o fato dele continuar em movimento. Lei da inércia, a primeira lei de Newton, por aí vai. Bom, outra situação também que tem, eu vou fazer uma aula extra sobre isso, tá? Que é, por exemplo, você está dentro de um carro, aí o carro está andando, beleza, está dentro do carro, bonitinho, o carro vira. O que acontece? No referencial do carro, você se sente jogado para o lado. Só que pensa comigo, se eu estou parado dentro do carro, de repente eu acelero para o lado, sou jogado para o lado. Não tem nenhuma força aplicando em mim. Então, ninguém me empurrou. Eu fui jogado do nada. Na verdade, quando você olha de fora, no referencial da Terra, você não foi empurrado para lado nenhum. Você continuou em linha reta. O carro é que quando virou o pneu, apareceu o atrito, o carro que foi para o lado. Então, é como se o carro, você está lá dentro do carro, é como se o carro entrasse na sua frente. Ele virou. E aí você que tende a linha reta, por inércia, você bate na lateral do carro. Então, no referencial do carro, parece que você foi jogado para o lado, mas, na verdade, olhando por fora, você foi em linha reta, porque é uma tendência de você continuar o movimento retilíneo. Isso é inércia. Então, são situações que a gente pode explorar esse conceito. A segunda lei é a única que tem equação. A equação de F igual a ma. Ela fala que quando você tem uma força resultante no corpo, ou seja, quando sobra força, tem 3 forças aplicadas, você soma, não dá zero. Tá? Ou uma força só. Quando tem a força resultante no corpo, ele vai ganhar uma aceleração. Então, a força provoca aceleração. Aceleração, mudança de velocidade. Né? Nesse caso aqui, ó, esse cara faz a força, esse chapéu, igual nos dois, nas duas pessoas, né? Só que é o seguinte, esse primeiro garoto aqui, ele oscila mais, ele ganha mais velocidade, ele acelera mais. Esse garoto maior, com a mesma força aplicada, ele acelera menos. Aí que entra a outra parte da fórmula, a massa. A massa é essa grandeza, então, que vai resistir à aceleração. Quanto maior a massa, menos ele acelera para a mesma força. Então, essa é a definição de massa que a gente tem que ter na cabeça esse ano. A massa é a quantidade de matéria. Não, esquece isso. Massa é a resistência à aceleração. Corpo de muita massa acelera menos. Beleza? Isso é útil até para a matéria que a gente não viu ainda. Quando for estudar a quantidade de movimento, isso ajuda. Você pensar nisso já ajuda a resolver o exercício. Então, a mesma força aplicada provoca maior aceleração, ou seja, ganha mais velocidade, um corpo de menor massa. Por outro lado, também, para variar a velocidade para baixo, para você frear um corpo, você tem que fazer mais força também no corpo de maior massa. Tá? Isso aí é o exemplo clássico. Você pegar um caminhão a 10 km por hora, uma bola de futebol a 10 km por hora, é mais fácil parar a bola. Tem menos massa, você faz uma força menor para desacelerar aquele corpo. E a terceira lei, foi o que eu falei antes, é o que acontece com quem faz a força. Então ali, ó, vamos estudar os objetos aqui nessa imagem, não é o garoto, tá? O garoto só é a parte cômica da história, mas é o canhão branco e a garrafa ali, PET preta. O que acontece? A força que o canhão faz, esse canhão de cano branco, na garrafa, ele recebe igual. Então, força para frente igual força para trás. Ação é reação. Canhão faz força para a esquerda, recebe a reação para a direita. Mesmo valor, mesma linha, mesma direção, mas lados contrários, sentidos contrários. Isso é ação e reação. A força é idêntica, então o corpo de maior massa acelera menos. É o que eu falei antes, a gente usa esse conceito da segunda lei também para entender a terceira.
Uma arma, por exemplo, um canhão. Ele atira um projétil, né, que a gente chama de bala, longe, a velocidade que ele ganha é altíssima no início. O canhão, para não ter a mesma velocidade para trás, ele tem que ter a massa muito maior. Se o canhão tiver a mesma massa da bala, ele iria para trás com a mesma velocidade. Então ele mataria o inimigo e o atirador, né? Não faz sentido. Então você faz uma arma dessa com uma massa muito grande. Então ação e reação. Ação e reação pode ser cobrado como? Aí tem várias maneiras. Tem um exercício que eu já passei, eu não lembro se foi na recuperação, confesso que não lembro onde, que era mais ou menos isso. Tinha um objeto, é uma forma estranha assim mesmo, e ele botava duas forças de mesmo valor. Tá? Não lembro o valor, nem sei se tinha valor, mas vamos supor, 20 newtons ou 20 newtons. E aí ele perguntava se poderiam constituir um par de ação e reação. E a resposta é não. Por quê? Qual é a característica da reação? A reação é no corpo que faz a força, não é no corpo que recebe a força. Em outros termos, ação e reação acontecem em corpos diferentes. Olha lá. Ação na garrafa, a força que o canhão fez na garrafa, reação no canhão. São corpos diferentes. Então, esse desenho aqui, duas forças idênticas, sentido contrário, no mesmo objeto, não constituem um par de ação e reação. Tá bom? São duas forças iguais, lados contrários, mas origens diferentes, não é ação e reação. Então, ação e reação, corpos separados. E tem outras questões também, mas como eu disse, a gente vai estudar esse conceito mais para frente. Quantidade de movimento, que é aquele assunto que eu falei que é importante para o PISM, que é o último que eu vou trabalhar, ele meio que matematiza essa questão da ação e reação. A gente vai calcular, por exemplo, a velocidade desses dois corpos. Você é capaz disso, de comparar como cada um responde. Hoje a gente já é capaz, mas dá mais trabalho. A gente vai ver uma fórmula que resume esse estudo, então por isso que a gente estuda mais para frente. Professor, eu fiquei um pouco com dúvida dessa história de ação e reação. Por que exatamente não pode ser no mesmo corpo? Não é que não pode, mas em geral, vamos supor uma caixa. Você vai lá e empurra a caixa. A reação é em você, ela é naturalmente em outro corpo. Tá? Como que você imagina você empurra a caixa? Aí ela sofre ação e aí ela recebe uma outra força do nada, entendeu? É que você tem que pensar isso. A força ela tem uma origem, alguém faz a força. Até a força-peso, né? Essa força que puxa essa caneta para baixo. Parece uma coisa bem invisível, né? Vamos lá. Entendi. Nenhuma Mas isso cordinha acabou aqui. me dando uma dúvida. Quando você liga uma lâmpada, tem a velocidade da luz sendo essa lâmpada. Tem alguma reação ou não? Cara, é diferente. Você não está falando de força. Não é força. Eu Como é que até te chama isso explico de também? novo. Mas você está falando, moço, quando você acende a luz, aí você falou da velocidade da luz. A luz Uhum. vinda até a gente, né? Sim, ela dá essa velocidade. Exato. Mas o que você está falando de reação nesse sentido? Não sei muito bem explicar, porque isso que me deu a dúvida. Quando ela sai numa velocidade. Por exemplo, Sim. acendeu a luz, ela sai numa velocidade. Essa velocidade é chamada de quê, por exemplo? Se ela não é uma força, ela seria o quê? A velocidade. É outra grandeza. Só velocidade? Velocidade, velocidade. Tá? Entendi. A força é alguém de fora que vai agir sobre a velocidade. A força provoca mudança justamente na velocidade. Tá? A força é outra grandeza. A aceleração é outra grandeza. É a velocidade da luz. O problema é que os termos em português, né, não só em português, né, em outras línguas também, reação, por exemplo, aparece em vários sentidos. Sei lá, eu posso falar assim, a luz, quando entra no meu olho, bate na minha retina, aí tem uma reação, que é a criação da imagem. Eu usei o termo reação, mas não é necessariamente força. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu apertei o interruptor, a luz reagiu. Poderia usar essa frase. O português aceita ela, mas essa reação não é força. Tá? Nesse processo, você liga o interruptor, ou seja, a corrente elétrica estava interrompida, por isso que chama de interruptor, né? Você liga os fios. Né? O interruptor faz isso. Permite a corrente elétrica chegar na lâmpada. A lâmpada vai ter uma resistência, ela vai aquecer. Nesse aquecimento, essa lâmpada comum, incandescente, ela brilha. Na lâmpada mais na de LED, alguma coisa, ou aquela lâmpada fluorescente, você tem uma diferença de potencial elétrico que vai dar energia para a carga elétrica de tal forma que ela brilha, resumindo muito, tá? Então você tem processos elétricos, térmicos, tudo,
Mas a hora nenhuma você precisa falar de força nesse processo. Então, ação e reação ela não entra nesse exemplo. Tá? Entendi. Agora, tem um exemplo de ação e reação no mesmo corpo. Estou lembrando aqui de uma questão que é boa. Tem a versão clássica, tem uma lenda. Quando eu falo lenda, gente, porque não tem documento oficial que mostra isso. Tá? Tem uma lenda que quando Newton discutia ação e reação não, desculpa, as leis de Newton em si, questionaram isso com ele. Imagina uma carroça sendo puxada por um cavalo. Agora vem a parte difícil. Tá, o cavalo puxando a carroça. Beleza. Bom, então vamos usar as leis de Newton. O cavalo puxa a carroça com uma força. No caso aqui é a força de tração, né? Tem uma haste ali segurando os dois, mas eu vou chamar de força F. Então, o cavalo puxou a carroça. Ação. Reação. Carroça puxa o cavalo. A mesma força no sentido contrário. E a questão é, então por que isso anda? Se eu tenho uma força para frente que é igual a força para trás, a princípio isso daria zero. Olha que eu usei o termo a princípio. E aí não teria aceleração. Então é impossível, de acordo com as leis de Newton, um cavalo puxar a carroça. Mas puxa. E assim, na época você podia questionar as leis de Newton, mas já tem mais de 4 séculos que elas estão aí. Não, mais de 4 séculos não. Uma besteira. Quase 4 séculos que elas estão aí. E hoje em dia está mais difícil contestar, porque você tem muita aplicação. Você tem que quebrar, tem que explicar tudo que já foi usado na lei de Newton, tem que reexplicar sem usar a lei de Newton. Então, como? Como que eu faço isso? Entendeu? Como que eu explico isso, o cavalo puxar a carroça, se eu considero a ação e reação correta? Para evitar que vocês tentem explicar, já para a resposta é a seguinte, é porque elas são aplicadas em corpos diferentes. E aí cada um tem uma resposta diferente. A carroça tem uma roda. De tal forma que o atrito aqui, por mais que trave a roda gira. Então ele anda, independente do atrito. O cavalo, ele já tem o contrário, ele não tem roda, ele tem ali uma ferradura, ele vai ter mais atrito ainda em relação ao chão. Então quando o cavalo põe a pata no chão e joga o chão para trás, o chão joga ele para frente, o atrito ali, e ele vai andar. Então essa força que puxa o cavalo para trás, ela, vamos falar assim, ela freia menos o cavalo do que acelera a carroça. O valor é o mesmo, só que cada corpo responde de uma maneira diferente. Em resumo, repetindo, por que o cavalo puxa a carroça? Porque ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Uma questão mais moderna sobre isso é uma coisa que aparece em desenho animado às vezes. Sabe desenho animado quando você tem lá um barquinho, aí tem uma vela, aí o personagem fica soprando a vela para o barco andar. Tá? Fizeram uma versão um pouquinho melhor que botaram o ventilador aqui. Tentar desenhar um ventilador. Tá? Vai ficar igual uma rosa. Então, o ventilador. O ventilador liga, sopra, né, empurra o ar para a vela. E a pergunta é se isso funciona. Se isso faz o barco andar. Tá? E aí? Faz ele andar? De Eu novo, ó, diria que não. um barquinho, o ventilador empurra o ar que vai para a vela, e assim, a gente sabe que um barco a vela, o vento empurraria ele para frente. Aí a pergunta é, nessa montagem, o barco anda? Tá? Se você ignorar qualquer atrito da água com o barco, se você for para a prática mesmo, o resultado é um pouquinho diferente do que eu vou falar, tá bom? Tem até um vídeo do professor Fernando Lang, que ele faz isso, mas com, ao invés de barquinho, ele põe um carrinho com rodas. Uma vela, um ventilador. E o problema é que tem atrito. Mas se você ignorar o atrito, o que acontece na prática? Assim que você liga o ventilador empurra o ar para frente e ele é empurrado para trás. Então, a primeira situação que tem é que o barco vai ter uma aceleração para trás. É como se fosse uma hélice de um avião.
Você joga o ar para um lado para andar para o outro. Então, ele vai andar um pouquinho para trás. Quando ele empurra a vela, o que acontece? O vento empurra a vela para frente, só que tem ação e reação. E aí você tem a mesma força para trás, que vai acabar empurrando o ventilador para trás. Então você tem uma força para frente e uma força para trás que são iguais. E aí agora, apesar dos corpos serem diferentes, né, vela e ventilador, eles estão no mesmo sistema, estão presos no barco. Diferente ali do cavalo da carroça, que estavam no chão. Aqui eles estão juntos, o barco é o mesmo para os dois. O que vai acontecer? Depois que o barco entrar na situação, ele não vai ter força nem para frente nem para trás. Então, se ele estivesse andando, ele andaria com velocidade constante, não é acelerar. No caso aqui, se ele andou um pouquinho para trás, ele iria para trás. A rigor, você poderia falar assim que ele não mexe. A aceleração é zero. Esse é um caso raro, eu acho que o Hudson perguntou, de ação e reação no mesmo corpo. Porque você acabou ligando os corpos, você fez um sistema aqui. Tá certo? É a mesma coisa que eu falei na aula da pessoa que tenta se levantar. Imagina a pessoa que vai lá e se puxa pelo cabelo para cima. Né? Vamos supor que eu tenho 70 quilogramas e eu consigo, eu sou forte, eu levanto até 100 quilogramas. Vamos supor isso. Então, se eu me pegar aqui por baixo do braço, igual seguro uma criança, e me levantar, eu tenho força para isso. Eu levanto 70 quilogramas. Só que eu não vou conseguir fazer isso nunca comigo mesmo. Por esse é um caso, de novo, que eu estou aplicando ação e reação no mesmo sistema. Você pode falar que assim, não, a força é no braço, é no sovaco aqui. A reação é na mão, são corpos diferentes, mas o sistema é o mesmo. Acaba que todo mundo está ligado. Então, nesse caso, ação e reação se anulam. No cavalo, na carroça, não, porque são corpos bem diferentes, sistemas diferentes. Tá? Então, assim, a reação e reação pode complicar. Ela pode vir questões difíceis. O que tem que ter em mente é que as forças são em corpos separados. Mesmo quando eu faço isso, mão, sovaco são corpos separados. Está tudo preso no sistema, mas a rigor são separados. Então você tem corpos separados, mesma direção, né, mesma linha, mesmo valor, só que lados contrários. Tem que guardar isso. E aí, cada exemplo que algum maluco inventar, você tem que interpretar baseado nisso. Porque o problema de prova, de concurso, é isso. A gente, quando faz prova, a gente inventa a questão. Então, vai aparecer um exemplo que ninguém usou, e aí a gente tem que interpretar com o conhecimento que nós temos o que pode estar acontecendo. Tá? Mas, a rigor, o mais difícil seriam essas questões. Avaliar essas questões. Porque a forma como a gente cria essa pergunta aqui, mas a força que puxa a carroça é a mesma que puxa o cavalo. E de acordo com a segunda lei, era para não ter aceleração. Aí você fica bolado. O cara está te questionando usando as leis de Newton. Então você tem que ir além. Tá? Então isso torna difícil. Beleza. Tá jóia, vamos lá. Isso é importantíssimo, gente. Isso aqui, olha só, é engraçado. Eu já dei essa aula, eu já apliquei em algumas turmas essa semana. Eu falo isso agora. Daqui a pouco, daqui a algumas dezenas de minutos, eu vou falar para vocês fazerem exercício para mim, que vocês vão errar o que eu vou falar agora. Quando eu falo vocês, é um ou outro. Tá? Não é porque não prestou atenção. É porque tem coisas que a gente está tão assim, está tão dentro da gente que é difícil quebrar. O que eu estou querendo dizer? Quando eu desenho, vamos supor, um corpo numa rampa, imagina um objeto, vou desenhar uma bolinha. Uma borracha. Você tem um morro lá, você mora numa rua que tem um morrinho, em Minas Gerais é fácil achar. Aí você põe uma bola no morro. Bom, é óbvio que a bola vai descer. Né? Vou desenhar a seta longe aqui para não confundir com força. A bola vai descer. E aí eu falo assim, desenha as forças nesse corpo para eu entender porque ele está descendo. E aí a gente desenha quais forças? Vamos lá. Tem peso. Peso eu decorei, assim para baixo. Bonitinho, beleza. Tem normal, né? Normal, força de apoio. Daqui a pouco eu vou falar de novo dela. E aí tem gente que fala assim, a bola está descendo, tem uma força para baixo.
A força F aqui, ó, senão a bola não desce, ela fica parada. Por que ela vai acelerar? Essa força não existe. Tá certo? O que existe ali, gente, é o seguinte, o peso, como ele está nessa direção, se você decompor o peso, aquela história de desmanchar o vetor e achar outros dois, ó, você vai projetar ele aqui, você vai ver que uma parte dele atua nesse lado. Outra parte para cá. Então, essa parte que atua nesse lado, que é PX, é o que faz a bola acelerar para baixo. Então, quando você está no morro e você sente, inclusive a gente, se deixar o corpo solto no morro, se parece que alguém está te puxando, te ajudando a descer. É uma parte do peso, né? Ou força-gravidade, mesma coisa. É uma parte da força-peso. Não é uma força nova. Então, desenhar essa força aqui nova está errado. O que faz a bola descer? Uma componente, uma parte do peso. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu ensino essas 5 forças, o livro não traz dessa forma, 5 forças separadas. Mas eu chamo a atenção, tem uns 3 meses que eu estou falando 5 forças, 5 forças, 5 forças. Vai ter uma aula que eu botei lá a mão aberta, para lembrar que são só 5, para a gente não desenhar mais. Ah, então não pode ter mais de 5 forças no desenho. Calma, não pode ter mais de 5 tipos de força. Você pode ter um objeto, que tem, por exemplo, vamos supor que você tem 6 cordas amarradas nesse corpo. Você está olhando de cima, a caixa no chão, amarraram 6 cordas, você tem 6 forças. Na corda, é tudo tração. T1, T2, T3, T4, T5, T6. O tipo de força aqui é o mesmo. Não pode ter mais de 5 tipos de força. Essa força F aqui que tem gente que desenha, que força é essa? Não é atrito, não é atração, não é elástica, não é peso, não é normal. Você está inventando tipo. Avalanche, tá? Entendi, Marcos. É exatamente, né? Quando você está em galera, tem uma torcida do Grêmio, eu acho que faz muito isso também, né? O pessoal vai descendo na arquibancada, também chama avalanche, você falou isso, eu lembrei. Tá deixando o PX ajudar. É o PX, tá? É o que você tá descendo o morro, ó, PX ajuda. Para baixo, todo PX ajuda. Então é mais ou menos isso. Não tem força a mais. Por isso que eu fico sempre, com perdão da expressão, enchendo a paciência de vocês com essa história de 5 forças, 5 forças, 5 forças. Porque não existe mais tipos de força, não na mecânica, tá bom? Tem força magnética, tem força elétrica, mas na mecânica são 5 forças. Tem força no fluido, que não deixa de ser mecânica, mas a gente chama de hidrostática ou hidrodinâmica. A gente estuda fluidos, né? Então aí é força de empuxo, também tem uma força lá. Mas na mecânica crua ali, que a gente está estudando esse ano, 5 forças. O que você achou complicado, Hudson? A questão do plano inclinado? Aham. Calma que tem um exercício só disso. Tá? Ok. E tem 2, na verdade. Um para vocês marcarem X, que é sem conta, e o outro eu faço conta. Eu sei que é complicado. Então eu separei o plano inclinado para poder discutir mais, tá? Para ficar tranquilo. E assim, não vai descomplicar muito, não. Plano inclinado é um negócio que a gente apanha no início mesmo. Qual o caminho? Treinar muito. Você vai ter que caçar exercício, o livro tem alguns. Eu já passei outros, você vai atrás de lista também. Mas é chatinho mesmo. A Júlia e o Hudson são certos. Mas eu vou com calma lá depois, tá? Então, eu estou falando, a mecânica tem 5 forças. Aí, é o seguinte, você passa na última aula, você deu uma força a mais. Você tacou lá uma força centrípeta. E aí, se você for olhar, tanto no SIGA quanto na aula, eu ponho o título da aula assim, força resultante centrípeta. A centrípeta é um nome especial para resultante dessas forças. Então, um exercício que tem centrípeta, você desenha as 5 forças, né, se existirem as 5, a gente tem que saber avaliar as 5, e a partir daquelas que você desenhou, é que vai ter ou não centrípeta. Exemplo claro, simples. Imagina que tem uma corda, você amarra uma pedrinha na corda, aí você gira ela. Fica girando, em cima da cabeça. Aqui na corda tem sempre uma força que a gente chama de tração. Se está girando, se for movimento circular, a tração é a resultante centrípeta. Então, a centrípeta não é uma força nova,
ela é uma maneira de estudar a tração, nesse exercício. Então, tração, ó, centrípeta, não é uma nova força, é resultado das outras forças. Isso tem que estar na cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que desenharia aqui a tração e centrípeta. E aí na conta teria duas forças, aí daria tudo errado. Então, assim, eu sei que eu encho o saco com isso, gente, mas 5 forças. 5 forças, 5 forças, 5 forças, não mais do que isso. Vamos falar das 5 aqui rapidinho, que eu já fiz isso outras vezes. Primeira, peso. Eu gosto desse desenho, só que eu gosto de passar mais tarde, não no início, tá? Porque a gente costuma tanto desenhar peso para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, mas o peso é para o centro da Terra, né? Aqui 99% dos exercícios a Terra está embaixo, beleza. Mas você pode ter um exercício como esse, ó, 3 objetos em volta da Terra, todos eles sofrem ação da força-peso. Cada um você calcula assim, ó, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, olha lá, para o centro da Terra, para o centro da Terra, para o centro da Terra. E aí, lá no meio da Terra, o que eu desenhei? A reação dessas forças. A Terra puxa essa bola com a força-peso, a bola puxa a Terra com a força menos P1, que está chamando ali. P1 menos P1. Por que menos? É a mesma força, só que sentido contrário. Aí põe menos na frente do vetor. Ó, peso do corpo 2, P2. Reação, menos P2. Está lá. Peso do corpo 3, P3. Reação, menos P3. Então, ação e reação está aqui. Força-peso, 100% da Terra. E tem fórmula, peso, massa vezes gravidade. Força normal, sempre perpendicular ao plano, é o chão que faz, né, ou a parede, eu estou encostado aqui, ó, é normal aqui desse encosto aqui para frente, tá? Perpendicular à cadeira. Então, normal, 190 graus com a superfície de apoio. Repare que eu desenhei o peso aqui também para baixo. A Terra está embaixo, né, então está apontando lá para o centro da Terra. Normal não tem fórmula, a gente tira o valor da normal do desenho. Então, ainda, Hudson, em relação à lista, olha só, eu só consigo calcular normal qualquer exercício com desenho bem feito. Não estou falando que foi o seu caso, mas se eu fiz o desenho de qualquer maneira e respondo a questão, eu posso não achar que está igual. Entendeu? Igual aqui, vamos supor que você faz esse desenho e coloca lá, normal igual ao peso e resolve. Pô, normal aqui não é igual ao peso, normal está inclinada. Eu teria que decompor ou o peso é normal para comparar as duas. Tem que estar na mesma linha para comparar. Então, isso aqui já está com um problema. Por quê? Às vezes isso aqui está certo, você montou o desenho errado. E aí eu não posso olhar para a fórmula, para o desenho e falar assim, ah, tá ok. Não tá. Alguma coisa está ruim. Tá aqui. Então, peso e normal, normal sem fórmula. Tração, já falei naquele exemplo do garotinho lá com a corda, né? Garotinho não, eu girando a corda que eu falei. Sempre aparece em corda. Isso aqui pode ser uma haste também, né? Pode ser um pedaço de madeira que está oscilando. Sempre algo que sustenta. Não tem equação. E essa animação aqui eu gosto dela, porque olha só, o peso, mg, tá vendo? Está sempre apontando para baixo, mas a tração é sempre em cima da corda. Então ela varia. Quanto a posição da corda varia, a tração varia. Só um detalhe importante, observa que toda vez que tem a letrinha, tem a setinha em cima. Isso aqui, gente, eu sou obrigado a tirar ponto, tá? Isso aqui é igual um erro de português, um erro ortográfico. Aliás, é um pouco mais grave. Porque se eu escrevo isso, está errado, mas você entende. Agora, se eu não ponho a setinha, dependendo da situação, eu mudo o caminho para resolver a questão. Entendeu? É uma frase diferente que você escreve para mim. Então, eu não posso aceitar. Então, tem que saber colocar. Dica que eu dei, não coloca na fórmula, coloca sempre no desenho. Olha lá, setinha, P com setinha. Ah, mas esse de baixo não tem. Existe uma alternativa que é você botar a letra em negrito. Ó, G está em negrito. Ó. G é a aceleração da gravidade, é um vetor. Então, massa vezes o vetor G. T está em negrito. Então, tração ali é um vetor. Esse vetor azul aqui. Ah, eu escrevi em negrito na prova. Não, não escreveu. Na caneta, no lápis, você não vai fazer negrito, né? Vamos parar com isso. Taca a setinha lá. Isso o PIS não tira ponto, tá, gente? Você faz linda a sua prova. Perfeita. Só que nenhum desenho você botou vetor. Você não fechou a prova. Não tem jeito. A gente até conversa com o professor que corrige o concurso. Dá pena. Você pode até prejudicar o ingresso de um aluno por causa de vetor, mas é errado não colocar.
Ó, tração também não tem fórmula, também sai o valor dela pelo desenho, por isso a importância do desenho. Aí uma que a gente viu pouco, porque tem pouco para ver mesmo, tá? Força elástica. A força elástica pode complicar bastante exercício se o corpo estiver andando. Por quê? É uma força variada, tá vendo? Força elástica é K. K é a dureza da mola, né? A resistência da mola, a gente chama de constante elástica. E X é o quanto a mola estica ou aperta. É a deformação. Repare que quando o X muda, a força muda. Então ela é uma força variável. A gente não estudou força variável, a gente não viu ΔF. Então, geralmente a gente estuda força elástica, pelo menos por enquanto, no segundo ano vocês vão ver a situação dessa, a gente estuda com o corpo parado. Então é uma situação geralmente mais simples, é a força elástica Kx, você joga, calcula, resolve. Não tem muito mistério. Por isso que a gente vê rápido. Porque é só uma apresentação dela, um ou outro exercício, e não vai explorar tanto. Tá certo? Então, força elástica Kx. E a última, que talvez é mais complicadinha, onde a gente apanha mais no início, é a força de atrito. Porque o atrito ele tem vários valores. Vamos lá, eu vou começar aqui. Ó, a abelhinha vai empurrar o bloco. Empurra, 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 até que consegue fazer ele andar. Então, só nessa situação, você tem dois atritos. Um quando está parado e outro quando está andando. Ele muda o valor. Mas vamos com calma. Quando está parado, qual o valor do atrito? Vários. Poderia falar até infinito se eu considerar a casa decimal. Enquanto a abelhinha não vai encostar na caixa, se ela não empurra a caixa para a direita, o atrito é zero. Quando ela encosta na caixa, o atrito aparece. Ó. Repara que a força que ela faz é a verde, o atrito é o vermelho. É igual. Ó. Ela empurra, o atrito é igual. Tanto que a caixa não anda, porque a força para frente é igual para trás. Mas tem uma hora que ela ganha desse atrito. Esse atrito tem um valor máximo que ele aguenta, ele não passa de um valor máximo. Quando ela ganha, a caixa anda. No gráfico está aqui, ó, quando a força que a abelha faz é zero, o atrito é zero, ó, aqui é força da abelha, aqui é atrito, ela vai aumentando a força, o atrito aumenta até um valor máximo. Esse valor máximo é o atrito estático máximo, é o atrito de destaque. E como que calcula esse atrito máximo? Por essa equação. Mi vezes normal. Tem que calcular a força normal, né? Aquela força que a gente viu antes de apoio, de contato, quer dizer. E o Mi é um número que nem a unidade tem, tá? É um número solto, 0,6, 1,2, que me fala qual atrito entre duas superfícies. Tá? Não de uma. Ah, o atrito da régua é 0,8. Não existe isso. É o atrito da régua com a minha mão. Aí tem um número. O atrito da régua com essa capa do aparelho. Aí vai ter outro número. Então não existe um atrito para um corpo. É sempre entre dois corpos. Tá? Coeficiente de atrito, então, é tabelado. É um número que fala entre o atrito em duas superfícies. Mas a força de atrito vai depender desse coeficiente da normal. Quando está parado, como eu disse, é de zero até um valor máximo, que é quando a abelha ganha. Depois, olha como que o vetor verde diminui depois. Ou vermelho, desculpa, o verde que ela faz. O vermelho, ó, ele diminui um pouquinho. Ele cai um pouquinho. Fica menor do que o verde. Ó. Ele é igual ao verde o tempo todo. Quando está andando, ele é menor do que o verde. Por que isso? Quando o corpo começa a andar, o atrito diminui. O chão segura menos, entre aspas. Né? É o que o gráfico mostra. Esse aqui é o atrito estático máximo. O atrito andando caiu. Esse atrito andando a gente chama de atrito cinético ou dinâmico. Tá? O atrito em movimento ele é menor do que o atrito parado. Eu vou explicar mais, só um pouquinho. Deixa eu chegar aqui. Ah, tá. Aqui é só uma imagem bobinha para mostrar a aplicação das forças em conjunto. Né? Não tem só elástica ali. Mas olha só, na corda, força de tração. Está usando os termos aqui do inglês, tá? Essa imagem não é feita no Brasil. Então, por exemplo, aqui no atrito, está o KF ali, está diferente. Aí a gente botaria AT, né? Mas está ali o atrito cinético. Aqui força normal, né? Ele põe FN, mas é normal. FT é tração. E força gravidade, ou força-peso. Em inglês também aparece o W. Mas são essas
as forças. Repare que o vetor normal aqui é menor do que o peso. Ó. A força para cima é menor. Por quê? Porque essa força de tração também tem uma parte para cima. Então, vai ajudar o peso. Vou fazer exercício igualzinho a esse daqui a pouco. Se eu quero mostrar mesmo isso aqui. Ó. Deixa eu mandar isso para vocês. Esse site que eu já falei em algumas aulas. Deixa eu mandar esse link. Essa é uma animação que eu vou fazer de atrito. E depois tem essa aqui de mola. Simulação. Não animação. O que acontece é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Tá. Isso aqui é um site da Universidade do Colorado que montou essas simulações interativas. Tá? Apesar de ser uma universidade norte-americana, ela tem um site em português. Então você tem aqui as disciplinas. Tá? Você pode botar todas aqui. Ó. Aí vai estar misturado, algumas coisas em inglês, outras em português, mas as simulações praticamente todas em português. E aí você tem 91 simulações contando biologia, ciência da terra, matemática, química e física. Não conheço muito as de química, matemática, ciência e biologia, mas física eu já vi todas. São boas, ajuda bem a entender alguns conceitos. Tá? É claro que tem assunto de tudo quanto é coisa. Deixa eu ver um aqui. Ó. Vou botar movimento. O movimento acho que eu já mostrei algumas para vocês, se não estou enganado. Aqui, essa aqui do canhão, movimento de projétil, mostrei para vocês. Vou só mostrar rapidinho aqui. Aquela que você mexia no ângulo do canhão, via distância. Tem até uns joguinhos, né? Tem um alvo ali para você acertar, aí você vê os valores todos. Tá? Então agora eu vou usar essa daqui. Ó. Força e movimento, noções básicas. Tem 3 exemplos para pegar com atrito. É o que a gente está vendo. E aí é o seguinte, aqui você pode escolher o que vai aparecer. Massa do corpo, o velocímetro da caixa ali, tá? Desenho das forças quando for o caso. Tem atrito, eu posso aumentar ou diminuir o atrito. Tem atrito que eu vou botar no valor médio. E a ideia é a seguinte, ó, esse cara vai aplicar a força na caixa, por exemplo, de 50 newtons. Olha só, ele faz 50 newtons e aparece um atrito de 50 newtons. Quando ele não faz força nenhuma, não tem atrito. Quando ele faz força, aparece o atrito igual. A caixa está parada, força para frente igual força para trás. Quando ele aumenta para 100 newtons, o atrito aumenta para 100 newtons. Tem que ter um equilíbrio ali. Tá? Se ele faz uma força para frente, o atrito é maior, por exemplo, o corpo anda para trás, não faz sentido. Tá? Agora, quando ele faz uma força maior que o atrito, estático máximo, o máximo que a caixa aguenta, ela anda. Então, repara, eu quero que vocês observem os números aqui. Ó. 115, atrito 115, 116, 116, eu vou aumentando. 122, atrito 122. O atrito varia de acordo com a força que faz, até um valor limite. Que nesse caso aqui, quando ele faz 126, olha lá, a caixa anda. Então, 125 é o valor limite do atrito, o atrito estático máximo. É quando ele está quase andando. Ó. Então, esse aqui é o que entra na fórmula. Eu só consigo calcular a fórmula e esse número. Boa pergunta. Vamos lá. Primeiro é o seguinte. O que faz ela acelerar muito não é necessariamente o atrito ser alto ou baixo. Ela acelera muito porque ela tem uma massa pequena. Certo? Tá? A bola, por exemplo, mais densa, ela tem mais massa, às vezes o mesmo tamanho, ela acelera menos. Então, dependendo da bola que você chuta, você vê que ela pega menos velocidade. Então, a aceleração, se você comparar com a força que você faz, ela vai ser maior ou menor por causa da massa. O atrito, nesse caso, no caso da bola, o atrito é mais simples de avaliar porque ela para. Que é o atrito dela com o chão e com o ar. Tanto que quando os jogadores jogam em altitude, né, você tem jogo de futebol, por exemplo, lá nos Andes, né, na Bolívia, no Peru, eles reclamam muito da velocidade da bola.
Quando você chuta a bola, ela no ar, ela tem atrito. O atrito do ar é um pouquinho diferente a fórmula, mas a ideia é a mesma. Tem atrito. Então a bola perde velocidade à medida que ela anda até o gol. O goleiro que treina aqui no Brasil está acostumado com essa velocidade. Ele não calcula isso, mas é instinto. Ele já sabe, a bola veio, a distância tal, ele tem noção de onde a bola vai, é o famoso tempo da bola. Ele aprende isso com a prática. Ele treina todo dia, ele pega isso. Quando ele vai jogar lá na Bolívia, o que acontece? Lá na Bolívia, o ar é menos denso. Está muito alto, a gravidade é menor, está mais longe do centro da Terra. Como a gravidade menor puxa menos o ar fica mais espaçado. As partículas lá de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, elas estão mais longe, ele é menos denso. Quando você respira, por exemplo, vem menos oxigênio, por isso que a gente cansa mais em altitude. E no caso da bola, como é menos denso, ela freia menos, tem menos atrito. Então, o atrito relacionado à bola, poderia falar o seguinte: como o atrito é menor, ela desacelera menos. O goleiro que treinou a vida inteira aqui no Brasil, ele está acostumado com o tempo da bola no Brasil, ou seja, como a bola freia no Brasil, quando chega lá, ela freia menos. Então, ela acaba perdendo menos velocidade, chega mais rápido no gol, e ele perde esse tempo da bola. Então, toma uns gols bobos, às vezes, por causa disso. Tá? Você fala assim, mas o Juiz de Fora é mais alto que o Rio. Muito pouco. Não dá diferença tão visível. Lá nos Andes dá. Lá você percebe, então não dá para julgar. Agora, o que você perguntou, eu poderia falar em relação à caixa. Vamos voltar para a animação. Que eu vou te explicar isso lá. Você falou da massa, né? Então, aqui, só para mostrar, ó, quando eu passar de 125, eu faço 126. A velocidade vai aumentando. Repara, ó. Por quê? Primeira coisa, o atrito era 125. Quando começou a andar, caiu para 94. Então, o atrito andando é menor. Beleza. A força para frente é 126, para baixo é 94, para trás é 94. Você tem uma força resultante de 32, né? Uma menos a outra. Então, ele acelera. Se eu coloco uma massa maior, vou colocar uma massa maior. Tira isso. Coloca a geladeira. Então, duas dessas. Duas caixas. Dobrei a massa. O que vai acontecer? Primeiro, o atrito aumenta. Por quê? A normal do chão aumenta, né? Mi vezes normal é o atrito. Então, a normal mais alta tem mais atrito. Com maior atrito, ele tem que fazer uma força maior para acelerar, para fazer a caixa andar. E eu vou tentar botar aqui os mesmos 32 newtons. Ó. E como a massa é maior, com a mesma força resultante, 32, ele vai acelerar bem menos. A velocidade vai subir cada vez mais devagarinho, porque a massa aumentou. Então, são duas coisas. A massa maior aumenta a força normal, que faz com que você tenha um atrito maior. É mais difícil fazer andar. A massa maior também vai atrapalhar na aceleração. Tá? Inclusive, se eu botar mais coisa lá em cima, ó, o atrito aumentou tanto com a menina lá em cima, que agora ele está desacelerando até. A força é menor do que o atrito. Tá? Deixa eu ver se a outra animação explica isso melhor. Quer ver? Vou botar uma sem atrito, só para ver a questão da massa e aceleração. Isso aqui, ó. Eu podia ter tirado o atrito na outra, né? Agora já era. Essa aqui não tem atrito, então, deixa eu botar o valor da massa, 50 kg. Ó, ele está fazendo uma força de 1 newton. Pequenininha a força, olha lá. A velocidade está aumentando, muito pouco. Eu vou aumentar aqui a força para ficar uma coisa mais decente. Então, ele faz 50 newtons, o corpo tem 50 quilogramas. Você está observando aquela mudança de velocidade.
Beleza. Então, dá uma olhada lá, o tempo que demora para mudar a velocidade, que aqui não dá o valor da aceleração, mas dá para calcular, mas não calcular não. Vamos só olhar ali, ó. Tempo que demora para a velocidade mudar. Se eu colocar mais uma caixa em cima, repara, ó, como que sobe bem mais devagar a velocidade. A massa dobrou, a aceleração é metade, e ele está acelerando menos, mesmo sem atrito. Tá bom? Então a aceleração ela depende mais da massa do que necessariamente do atrito. Agora, o que você perguntou, Hudson, é para você fazer um corpo andar, a massa ajuda a aumentar o atrito. A normal é mais alta. Aqui, ó, eu tinha calculado antes. Eu não consegui entender 100% a parte das rodinhas. Colocou as rodinhas ficou mais rápido, só que aí você está falando de massa, então... Então, porque tem que ver os dois. Que é o seguinte, vamos lá. A massa chega a ser dividida entre as duas rodas, é isso? Eu não entendi. Ah, não, a rodinha ali é só para tirar o atrito. Eu poderia fazer aqui, ó. Atrito zero. A rodinha ela não faz diferença nenhuma. Tá? Ó, atrito zero. Você aplica a força. Por que não está indo? Atrito nem. Acho que nesse caso aqui é só com atrito. Eu volto para. Ah, não, tá lá, tá indo. Deu. Ó. Com atrito zero, tá vendo? Uma força de 100 newtons, olha lá como que muda a velocidade. Aí eu ponho mais um corpo, a velocidade muda menos. Então a massa, ela vai conversar com a aceleração nesse sentido. Você dobra a massa e diminui a aceleração pela metade. Tá? Agora, então a massa não influencia no atrito? Influencia também. Aí que está a questão. Quando você põe um corpo aqui, ó, esse aqui eu mostrei com atrito, era 125 massa. Olha lá, 125. Não anda. 126. Anda. Então, atrito máximo, parado, estático, 125. Tá? Eu tenho que fazer 126 newtons para empurrar essa caixa. Se eu coloco duas caixas, se eu fizer 126, ela não anda ainda. Ó, não andou. Chegou a dobrar? Vai dobrar. Vai dar 152, não é isso? 252. Ó, 251 começou a andar. Ah, não, deu 250, né? Era 125 o atrito limite. O 126 ele já andava. 250, então, o dobro foi o limite. Ó, duas caixas. 250. Não anda. É o limite, ó. Mais um. Está andando. Por quê? Dobrou a massa, dobrou o atrito. Porque lá na fórmula do atrito, você tem μ vezes normal. E naquele caso que o corpo está na horizontal, a normal, que é essa força para cima, é igual ao peso. Então, normal é igual ao peso, normal é igual a mg. Se você dobra a massa, você dobra a normal. Se dobra a normal, dobra o atrito. Tá certo? Aí, depois que anda, a massa influencia na aceleração? Também. Aí é outro caminho para você interpretar, F igual a ma. Então, você não perguntou errado, eu só estou tentando abrir, porque a tua pergunta você acaba tendo duas partes, né? Atrito e aceleração. A outra animação, gente, ela é mais simples, que essa foi a de força, beleza? Peço para vocês brincarem um pouquinho, tá? Usa isso lá, vai mudando aqui, ó, tem cabo de guerra. Aí é até mais simples, né? Ó. Soma das forças, ó, valores. Cabo de guerra está na moda, né? Eu demorei para botar esse aqui, por isso que ele não conseguiu, tá bom? Então, vocês brinquem com isso. E esse aqui é até mais simplesinho. Você tem uma situação, deixa eu zerar ele aqui, onde você tem uma mola, esse aparelho aqui pode puxar para um lado para o outro. Tá? Eu vou desenhar aqui as forças e a deformação da mola, né? Bota em valores também. O que acontece? Se eu botar aqui uma força de 100 newtons, ó,
A força elástica também é de 100 newtons, né? Ficou parado aqui, ó, puxando a mola para a direita. A mola puxa para a esquerda. Essa força azul é a força elástica, que é dada por Kx, K, constante elástica. E o X é isso que ela esticou. Ela esticou meio metro aqui, né? Tem 0,500, mesma coisa que 0,5, meio metro. Então você pode empurrar também a mola. Você empurra com 100 newtons, botou menos na frente que está para a esquerda, a força elástica é 100 newtons, meio metro. E aí você pode variar a constante elástica. Eu vou mexer aqui na constante elástica, está 200 newtons por metro. Eu quero que vocês olhem para o desenho da mola. Ó. Eu aumento aqui a constante elástica para 1000, a mola ficou mais grossa, tá vendo? Diminui, ela está fininha, aumenta mais grossa. É que eu falei da resistência da mola. Quanto maior a constante elástica, mais dura é a mola. Qual é a consequência? Você tem que fazer mais força para puxar a mesma distância. Repare que se eu puxar com a força máxima aqui, de 100 newtons, ela vem só 0,1 metro. Ela estava vindo 0,5 antes. Ela vinha 50 centímetros, agora está vindo 10. A mesma força, por quê? Constante elástica maior, dureza maior. Se empurrar, a mesma coisa. Então, a constante elástica é o que determina a resistência da mola, e a força é esse valor de deformação vezes a constante elástica. Tá? Isso é mais simples. Vamos fazer exercício de atrito. Eu separei o seguinte, você tem aqui... eu vou fazer 3 exercícios de atrito, um parado, um andando, e o outro que eu boto uma força inclinada. Certo? Então vamos lá. Primeiro, um bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal, sob a ação da força F, constante horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, a aceleração da gravidade a gente sempre usa 10 mesmo. Qual o módulo da força? Então vamos lá com calma. Tem massa de 5 kg, ele move com velocidade constante de 1 metro por segundo. Essa velocidade constante, ela me garante o quê? Que a força resultante é zero. Como que eu sei isso? Eu sei a primeira lei de Newton, inércia. Se o corpo tem força resultante zero, não tem força aplicada nele, que pode ser também, ele vai andar em linha reta com velocidade constante. Ou então, eu sei pela segunda lei. F igual a ma. Se não tem força resultante, a aceleração é zero. E a aceleração é zero e a velocidade constante. Né? Não muda a velocidade. A aceleração é quem muda a velocidade. Então, aqui, por vários caminhos, só por essa frase eu sei que a resultante é zero. Beleza. O que isso implica? Olha só, quando eu desenhar as forças, vamos lembrar das 5 forças. Peso, normal, tração, atrito e elástica. Eu tenho aqui, ó, peso, normal. Essa força F aqui, gente, ela é uma das 5. Só que o exercício não fala. Pode ser uma corda puxando, pode ser alguém empurrando. Então, ele chamou de F, mas ela é uma das 5, tá? Não fui eu que criei. O exercício que colocou ali, mas não é uma força nova. Ele só não ele ficou com preguiça de colocar a origem. Poderia ser até uma mola ali, tá? Mas não, F. Tá ali. Ele deu o valor dela, né? Ele quer o valor dela, beleza. Se está puxando para a direita, tem atrito para a esquerda. E aí? Não tem tração. Poderia ser aquela tração, ele podia ser uma corda, mas ele não fala, não tem tração. E elástica também não está visível. Das 5 forças, eu localizei 3 e já desenhei as 3. Como a força resultante é zero, isso quer dizer o quê? Que as forças para cima e para baixo se anulam, tem que ser iguais, né? Força para cima tem que ser igual a força para baixo, para resultante vertical ser zero. Força para a direita tem que ser igual a força para a esquerda. Repare que eu faço vertical e horizontal separado, tá? Tem gente que misturou tudo. Você só pode somar ou subtrair na mesma linha. Fora isso, até pode somar em linha diferente, mas vai dar uma diagonal.
a dificuldade para interpretar é maior. Geralmente eu faço isso no final, se sobraram duas forças. Durante o exercício, eu analiso só na mesma linha. Só vertical, só horizontal. E aí é o seguinte, a pergunta do exercício é qual o valor de F. Aí você pode olhar para cá, está respondido ali. O atrito, eu sei a fórmula. Mi vezes normal. Nesse caso que ele está andando, ele não fala, mas o atrito é o cinético, né? Atrito de movimento. Eu sei essa fórmula, só que eu não tenho a normal. Eu tenho o coeficiente de atrito, 0,2. E a normal eu não tenho. Então eu volto lá para cima, a normal é igual ao peso é igual a mg. Então a normal vai ser igual a massa vezes gravidade. Normal é igual a 50 newtons. Você joga lá embaixo. 50 vezes 0,2 vai dar 10 newtons. Certo? Dentro de atrito, gente, é um dos exercícios mais fáceis que poderiam aparecer. Eu frisei o dentro de atrito porque ele não é moleza, né? Você tem que desenhar vetor, tem que olhar vertical, horizontal, achar normal. Então, assim, atrito ele é mais complicadinho. O que eu estou querendo dizer com isso? Treinem mais, estudem lá no livro, abre o livro. Tá? Não fique esperando só eu dar plantão, só eu mandar vídeo. Não, vocês têm que correr atrás um pouquinho, porque é fácil depois que você pega o jeito. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo exercício, os mesmos valores, tá? Só que um pouquinho diferente a aplicação da força. Eu vou pular aqui. Depois eu volto. Esse aqui é o mesmo corpo de 5 kg, no mesmo chão. O atrito entre eles tem o coeficiente 0,2. Repare que essa é a unidade, está o coeficiente μ, que é esse U com a partezinha maior, tá? Letra grega μ. Esse μ vale 0,2 e não tem unidade. Então é o mesmo exercício que eu fiz. A diferença é que a força agora está na diagonal. Certo? E aí vai mudar muita coisa. O atrito que eu achei antes foi 10 newtons. Vou deixar lá no cantinho só para comparar. Ó. Eu achei 10 newtons. Vamos ver quanto que eu vou achar agora. Lembrando, é o mesmo corpo, é o mesmo coeficiente de atrito, só que a força que eu faço é na diagonal. Desenhando as forças aqui, gente, o que nós temos? Ó, peso, sempre para baixo, normal, perpendicular ao chão, nesse caso aqui para cima, o atrito contrário ao movimento. Ok? Bom, o que eu tenho que fazer de cara aqui? Essa força F, lembra que eu falei na outro exercício? Ah, gente, compara na mesma linha, né? Vertical e horizontal. Pô, o F está nenhum dos dois. Então vem aquela situação de ter que decompor a força F. É isso que a gente reclama muito. Decompor o F é achar a parte dele na horizontal, a largura de F e a altura de F. A força F vale 50 newtons. Então é o seguinte, quanto que tem de largura? Quanto tem de altura? Quanto que vale essa força para a direita? Quanto que vale para cima? São as componentes de F. Esse aqui é o ângulo 30 graus. E aí eu tiro por trigonometria. Esse F aqui na horizontal, vou chamar de Fx. Repare que se eu fechar esse triângulo aqui, ó, ele é o lado vizinho do ângulo, é o cateto adjacente. Então, Fx, F, cateto adjacente, cosseno de 30, né? Com o ângulo. O Fy, que é o F na vertical, ele tem essa altura aqui, ó, é o lado contrário do ângulo, é o cateto oposto. Então, Fy, F, seno de 30. Vamos calcular os dois. O F é 50. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 25 raiz de 3 newtons. Vou deixar assim. O F é 50. Vou fazer embaixo aqui, né? O seno de 30 é meio. Então, vou achar
25 newtons. Então, isso quer dizer o quê com esse cálculo, gente? Que a força F, que vale 50 na diagonal, 30 graus horizontal, ela tem uma largura de 25 raiz de 3 newtons e uma altura de 25 newtons. Tá? Então, agora eu calculei as forças. Eu vou redesenhar as forças para ficar mais simples. Tem uma força para cima. Encostei meu dedo aqui. Esbarrei um dedo no outro. Tem uma força para cima, que é normal. Tem uma força para baixo, que é o peso. Tem uma força para a esquerda, que é o atrito. Que é o atrito cinético, tá? O corpo está andando. E agora, ao invés de botar para a diagonal, tem uma força para a direita, que é o Fx. E tem mais uma força para cima, que é o Fy. Então, F deixou de existir e vieram duas no lugar. Qual a vantagem de fazer isso? Ó, tudo na mesma linha, tudo na vertical ou na horizontal. Então, eu consigo comparar. Na vertical, por exemplo, eu vou ter força resultante zero. Por quê? O corpo não sobe nem desce. Então, na vertical, não tem força resultante. Então, eu coloco para cima, normal, mais Fy, igual para baixo, o peso. Se eu quiser calcular normal, normal mais Fy, 25, peso, 50. Então, normal igual a 50 menos 25. Normal vale 25 newtons. Se lembrar, naquele exercício que eu fiz antes, a normal foi 50, foi exatamente igual ao peso. Quando eu faço a força na diagonal, eu diminuo um pouquinho a normal. Diminuir a normal, o que vai acontecer? Vai mudar o atrito. Ele pergunta qual o valor da força de atrito. Força de atrito. Mi vezes normal. Eu tinha achado 10 no exercício anterior, tá? Vamos ver quanto que vai dar agora. Mi, 0,2, né? É o mesmo. Normal, 25. Eu vou achar um atrito. Essa conta aqui vai dar 5 newtons. Achei a metade de antes. Então, o mesmo corpo, na mesma superfície, o que acontece? Quando eu faço uma força diagonal, eu meio que ajudo o chão, né? Eu faço um leve, o chão faz uma normal menor. Eu diminuo o atrito. Então, quando eu fiz uma força na diagonal, o atrito caiu pela metade. É o que a gente faz em casa, quando vai empurrar a cama, o armário. A gente acaba empurrando um pouquinho para cima também, tira um pouquinho do chão. É isso que está fazendo aqui. Ó. Tirou um pouquinho do chão. Beleza? Gente, para finalizar, deixa eu fazer do plano inclinado. Tá? Primeiro eu pergunto isso aqui para vocês. Qual que é a resposta certa? Ó, é um bloco de gelo num plano inclinado com atrito. Qual o diagrama que representa as forças que atuam no bloco? Então é o seguinte, ó, você tem um gelo descendo uma rampa, e aí tem os desenhos da força na letra A, B, C, D ou E. Estou aumentando a letra aqui, que quem está vendo em celular às vezes fica muito ruim de ler. Qual desses desenhos representa corretamente as forças aplicadas nesse corpo que está descendo a rampa com atrito? D, B e E, tá bem? Tá vendo? A, B, D e E, só a C que estão excluindo, né? A C já pode excluir de cara, porque a primeira força daquela lista, né? Peso, normal, tração, atrito e elástica. O peso aqui é sempre para baixo, né? Aqui não tem peso. O peso seria para cá, então a letra C já foi excluída por todos vocês. Aí ficou só entre A, B, D e E. Então vamos lá com calma. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar no bloco separado das alternativas, porque alternativas às vezes confundem a gente. Quais forças que tem? Peso,
Normal, né, 90 graus com o chão, não esquece disso, a normal não é para cima. Aliás, esse exercício aqui, eu já vi um desse tipo que está normal para cima, só para confundir mais ainda. Então, o peso foi normal, foi. Tração não tem corda, né? Não tem haste, então não tem. Tem atrito, ele fala, o atrito é contra o movimento. O bloco desce, o atrito é para cima. Beleza? E não tem elástico, não tem mola ali, não tem nada esticando, então não tem elástico. Então, as três forças são essas, que daria a letra A. Aí, lembra que eu falei, quando eu falei das 5 forças? Ah, não, beleza. Aí, vamos lá, dou 2 lições aqui. Primeiro, é bom ler a questão mais de uma vez. Aqui, essa questão só é hoje, já li 2 vezes, a segunda turma que eu faço, eu já li em outras aulas, tá? E eu li para colocar aqui. Então, eu li bastante, então eu lembro do atrito. Mas isso aí é bom, Miguel, ainda bem que você falou isso. No PIR, em prova, qualquer coisa, leia 2, 3 vezes a pergunta, os dados, grifa. Tá, ó, atrito, opa, tem atrito, não esquece não, porque senão muda tudo. E realmente, sem atrito, seria a letra D. Peso normal. Tá? A letra E, falta normal, né, o apoio do chão. Falta o atrito. E essa força para baixo, que também tem aqui, é o que eu falei que a gente erra. Quando eu botei aquele slide lá atrás, 5 forças, daqui a pouco alguém vai errar isso. Não é porque eu desconfio da capacidade de vocês, é porque é um erro normal. Todos nós erramos. A gente tende a meter uma seta para baixo. Tá certo? Essa força não existe, essa força para baixo. Aí você pode falar o seguinte: eu pensei em PX, eu pensei na componente do peso, na parcela do peso. Tudo bem. Essa força PX, peso, você pode decompor ela. Igual eu fiz na questão anterior, uma força para cá, uma força para cá. É a largura do peso e a altura do peso. Só que ela não é uma força nova. Então não entra no desenho das forças oficialmente. Não entra nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então por isso a letra A. Por isso que eu sou chato com a história das. Não só com isso, sou chato com um monte de coisa, mas com as 5 forças também. Pego muito no pé disso, porque essa questão é mais fácil fazer do zero. Você vai lendo, se tem as 5 forças e joga. Pode falar, Hudson. Então, quando cair essas setinhas, eu tenho que analisar se tem meio que repetindo. Por exemplo, a B está repetindo a da direita e está repetindo as que compõem ela. Meio que é isso? Não é que sai repetindo, você tem que pensar o seguinte: essa para a direita é uma parte dessa. Então, você está repetindo de certo modo. Então, não entra. Você pode ver, deixa eu voltar aqui, vou ver se está lá o rabisco que eu fiz. Ó, quando eu botei para cima e para a direita, eu tirei essa força. Não está junto ali, senão seria força demais. Eu achei a altura e a largura. Agora, o desenho oficial é esse. Entendi. Aquilo Então, se eu ali colocar o desenho, se eu colocar para que compõe o resultado, eu tenho que tirar uma, por tem. exemplo. Se eu for pôr Mas o mais origem, correto é você não botar as componentes. entendi. O PISA cobra muito isso. A letra A, questão aberta, desenha as forças. Você vai desenhar sem as componentes. Vai desenhar bonitinho, mais bonito que eu. Você vai usar régua, porque eu não consigo usar régua aqui, tá? Fica pior até. Você vai usar régua, botar lá a caneta, botar certinho em cima da letra e fazer os vetores originais. Quando você for resolver, se tiver que decompor, você faz um novo desenho e decompõe os vetores. Aí é resolução. Então, aqui no caso, existe o PX? Tudo bem, existe, mas ele vai ser parte da sua resolução, não é o desenho das forças oficial, vamos falar assim. Então, o desenho é esse. Tá? Porque olhando para cá, ainda mais sem nome, a impressão que dá é que tem 4 forças, quando na verdade tem 3. Isso aqui é uma parte dessa. Entendeu, Wilson? Entendi. Beleza. Só para fechar mesmo, que eu sei que já está bem extenso, deve estar exausto, eu prometi fazer um exercício de plano inclinado, vou pelo menos fazer a letra A, que eu já exploro essa parte mais difícil, que tem a ver com a questão anterior. Não tem atrito, tá, gente? Já vou grifar lá em cima. Está fora do assunto, mas eu trouxe plano inclinado para cá, porque eu sei que a gente tem uma certa dificuldade. E o desenho aqui está um pouquinho melhor. Seguinte, é um bloco C, massa 5 kg, está em repouso,
no plano inclinado, com horizontal, preso por um fio. Cadê a caneta? Está aqui o fio. Então, existe uma força no fio, que é a força de tração. Das 5 forças, peso, normal, tração, atrito e elástico, ali eu botei só um referencial, tá, gente? Só para falar que para esse lado, para cima, aqui tem valor positivo. Só para poder fazer a referência. Não vai mudar muita coisa, não. Mas das 5 forças, quais que eu tenho? Ó, eu tenho peso, né, um vetor para baixo. Normal, ó lá, perpendicular à superfície. Na corda, AB, tração, é o que segura o bloco. Não tem atrito, não tem elástico. Então, das 5 forças, tem aquelas ali representadas. Tá? Eu acho que eu pus nome ali. Tá? Ignora a seta azul por enquanto. Para resolver a questão, aí eu faço as setas azuis. O que são as setas azuis? São os componentes de peso. Né? É a largura e a altura, é a projeção do peso. É o PX e o PY. Repara que eu estou fazendo esse desenho olhando ele inclinado. Tá? A minha horizontal é a direção de PX, a vertical é PY. Só para ficar mais fácil de visualizar. Então, ele é igual aquele exercício que eu fiz antes, que tinha uma força para cima, mas agora é como se o peso estivesse na diagonal para baixo. Eu estou olhando assim, ó. Normal, tração, e o peso fica para cá. Então, o peso é meu problema, então eu achei o PY e o PX. Beleza? É isso que eu estou fazendo. Aí o peso vai sumir, vai ficar 4 forças aqui. Pode sim, Hudson. A gente vai ver muito isso quando for estudar o último capítulo. É mais ou menos isso aqui, quer ver? Poderia ter a situação, ó. Imagina uma caixa, uma criança puxa com a corda, uma corda para a esquerda, e uma outra criança puxa com outra corda para a direita. 2 trações, ó. Tem peso, tem normal. Poderia ser sacana e botar um atrito aqui ainda. E no caso aqui, ó, se uma puxa com 40 newtons, a outra puxa com 10, na horizontal você tem uma resultante de 30. Deixa eu ver essa pergunta. Se as forças forem iguais, em direções opostas, vamos supor que essa criança aqui deu uma reforçada, fez 40. A resultante horizontal vai ser 0. A caixa não anda, se já estivesse andando, anda com velocidade constante. Tá? É o que eu falei, você não pode ter mais de 5 tipos de força, mas a mesma força, mesmo tipo, ele pode repetir. Normal, tem exercício, tem 2 normais. A gente vai fazer isso mais com o corpo extenso, que a gente estuda no último capítulo. Mas tem umas forças. Você tem aqui o chão e a parede. Aí você pega uma escada e apoia. Uma escadinha ali. Escadinha daquela que você carrega para lá e para cá. Você apoia. Tá? Vai ter uma normal para cá na escada. Normal 1. E uma normal para cá. Normal 2. Pronto. 2 tipos de normal. A gente vai aprender a calcular isso. Tá? Então, mas não é um tipo novo de força. São só das 5 e elas podem repetir. Então, você ter a mesma natureza de força várias vezes não pode acontecer. Não pode acontecer de você colocar força a mais. Um tipo novo de força. Tacar um F lá que não tem origem. Então, gente, o problema aqui é decompor o P, Y e PX. O que eu faço? Eu calculo esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui eu vou mostrar que é igual a esse, 37 graus. Eu estou pegando esse triângulo aqui, que é o plano inclinado, o PY, ó, vou até lá embaixo e fecho o triângulo. Aqui seria o PY. Onde está o P, eu vou desenhar uma reta. Só para ter as direções direitinho para achar os ângulos. Esse ângulo aqui do P com o chão, 90 graus. Esse aqui, 37 graus. Eu vou achar esse ângulo para depois achar o vermelhinho. Tá? Coisa rápida. Primeiro, se aqui é 37, aqui é 90, esse daqui, vou chamar de x, tem que somar e dar 180 graus. Soma
dos ângulos internos de um triângulo. Então, 37 mais 90 fica, ó, vou passar para o outro lado, menos 127. 180 menos 127. O x vale 53 graus. Então, esse x aqui é 53. Se você for olhar bem, ó, essa linha aqui, ó, que está o x, é o px. Essa daqui, que está o vermelho, py. Px e py tem 90 graus. Esses dois juntos aqui, ó, esse amarelinho e o vermelho, tem 90 graus. Então, x mais, vamos chamar isso daqui de θ. Θ igual a 90 graus. X, eu calculei 53. Θ vai ser 90 menos 53, que dá 37 graus. Então, todo plano inclinado, gente, qualquer plano inclinado, esse ângulo do plano é o mesmo entre P e PY. Tá bom? Sempre. Plano inclinado, você vai ter P e PY. E aí, o que eu faço agora? Já que eu já demonstrei isso aqui. Ok, ok, ok. Para calcular Px, eu vou fazer como? O Px, gente, seria... Deixa eu mudar a cor da caneta aqui rapidinho. É essa largura aqui, ó. Ele fecha esse triângulo aqui. Ele é o cateto oposto, está sem o ângulo. Então, Px seria o P seno θ. E o PY é o cateto vizinho do ângulo. Seria P cosseno θ. Então, o peso, quanto que vale o peso? A massa, 0,5. Peso é mg, a massa 0,5, gravidade 10. Você vai ter, deixa eu só tirar aquele desenho ali, você vai ter 5 newtons o peso. Então, o peso vale 5. O seno de 37 graus, né? Está lá em cima, ó, seno de 37, 0,6. 5 vezes 0,6, 3 newtons. PY, peso, 5. Cosseno de 37 está ali, 0,8. 5 vezes 0,8, 4 newtons. Então, o peso não existe mais, vai embora. Ficou no lugar Px e Py. Px agora vale 3, Py vale 4. Então, o peso que era 5 deixou de existir para entrar um vetor que vale 3, um vetor que vale 4. Aí, Hudson aqui ainda, né? O desenho, se me pedisse o desenho as forças, seria aquele desenho anterior, normal, tração e peso. Pronto. Quando eu vou resolver, eu desmancho o peso e boto Px e Py. Só que esse não é o desenho das forças oficial. O desenho certo é o outro. Esse aqui é para resolver. Só para responder a letra A, gente, qual a tração no fio? Se o corpo está parado, essa força para cima é igual a essa força para baixo. Então, se Px vale 3, a tração vale 3 newtons. Tá? E a letra B é simples, ele corta essa corda. Não existe mais tração. Então, Px vai acelerar o corpo. Ele quer qual aceleração? Você vai usar F igual a ma. E a única força que acelera o corpo é Px. Né? Então, só você lembrar isso, gente. No morro, sempre Px ou P seno θ é que vai acelerar o corpo. Então, você vai colocar aqui Px igual a ma e resolve. Tá? Eu já estourei o tempo, né? Peço desculpa por isso. Como eu falei, a gente tem mais exercícios aqui. Tá? Eu vou fazer alguns em plantão. Essa parte do movimento circular, da força do movimento circular, que eu já dei aula disso. Eu até gravo para vocês isso depois. Deixa só eu fazer uma parte extra. O que eu queria mostrar para vocês é interessante. Estou chegando nesse de frequência. Ó, para quem está vendo a gravação, o exercício de frequência, então, é esse.
Você vai misturar as duas últimas aulas. Tá? Você vai ter que olhar aquela parte de força e movimento circular. É um carro fazendo a curva. O atrito, quando você faz a curva com o carro, aponta para o centro da curva. E esse atrito, essa força para o centro da curva, ela é a resultante centrípeta. Toda a força para o centro da curva, somadas, vão dar resultante centrípeta. Então, você vai ter que calcular o atrito, falar que atrito é igual a centrípeta, e aí você responde a questão. Tá certo? Eu até faço ela em plantão depois, vou dar alguns dias, hoje não vou fazer não. Vou dar alguns dias para o pessoal dar uma treinada nela aí, tem que pensar um pouquinho. Aí eu faço depois. Então, vou deixar um pouquinho aqui para quem for fazer a gravação, dar uma olhada. Gente, tranquilo? Eu estourei um pouco de tempo aí, desculpa, tá? Você tem que dar um grito quando for assim. Mas a aula de revisão, a aula de exercício acaba que eu vou muito além disso. Vocês podem falar alguma coisa, está todo mundo almoçando de boca cheia. Não. Entendi isso. Não, beleza. Ô, gente, então é o seguinte, ó. Vamos encerrar agora. Aqui também. Eu que faço almoço, né? Tem que começar a fazer. Então é o seguinte, a gente tem que... semana que vem tem um feriado, mas lembra, eu vou botar o questionário na segunda. Vocês vão ter... não precisa fazer segunda nem terça, vai ter um prazo depois. E aí o questionário começa semana que vem. Eu vou lançar também semana que vem a lista de exercícios, aquela que tem prazo longo para fazer. Então já vão aguardando aí, eu explico ela depois. Hoje à tarde tem um plantão, 1 hora de plantão. Amanhã não teremos, eu vou ter que dar uma aula amanhã à tarde, tá? Então a gente não tem um plantão amanhã. E a gente volta semana que vem. Acho que já com conteúdo novo. Já vou lançar conteúdo novo ou alguma coisa extra disso. Talvez eu fique mais um tempo nisso ainda, tá? Vou pensar. Beleza, gente? Eu agradeço demais, demais mesmo a atenção de vocês, tá? Vamos lá, descansa um pouquinho, almoça, e a gente se vê mais tarde. Deixa eu interromper a gravação.